que o Porto precisa de uma visão estratégica para o seu desenvolvimento, que coloque a universidade, que é a melhor do país, no topo das suas prioridades e que aproveite devidamente o seu capital técnico, científico, cultural e humano. Cada vez mais há pessoas a pedirem, a viverem nas ruas, então eu acho que é importante a Câmara dar atenção a esse tipo de situações. É deixar um bocado o gabinete, o telemóvel, o computador e ver aquilo que as pessoas passam diariamente, é estar perto delas. A presença da sociedade nesses planos e nesses projetos é fundamental, ou seja, envolver o espírito social na construção, na obra pública de reabilitação, porque nós temos os orçamentos participativos e cada vez mais chamamos a sociedade a intervir nos seus espaços, a enunciar os seus espaços, a repensar os seus espaços. Precisamos de reconstruir as casas abandonadas e alugá-las até que o aluguer possa amortizar aquilo que se pensou a Câmara na recuperação que este momento faz. Não se deve deixar ir as coisas até à ruína para depois recuperar, ficam mil vezes mais caras. Como deficiente física, a minha opinião é que alterar as barreiras arquitetónicas dos passeios são muito altos. Edifícios públicos deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, mas não fosse ponham aquelas coisinhas elevatórias. Era uma forma mais fácil e seria melhor, por exemplo, dar o exemplo a outros locais públicos. Os bairros estão a ficar muito sujos, não há limpeza nos jardins, está tudo parece um mato. Essencialmente apostar na limpeza, no arranjo das casas, que está tudo muito velho, e na limpeza dos jardins. A maior preocupação que eu tenho é onde é que eu vou trabalhar, ou se eu quiser criar o meu próprio emprego, como é que posso fazê-lo? E gostava de fazer na cidade do Porto. A Câmara do Porto não deve ser uma barreira à criação de novas empresas, mas sim deve ser um agente facilitador e acelerador desses processos. E acho que há muito a fazer nesse sentido. Tendo em conta que o setor que está mais em expansão neste momento e a grande mais-valia do Porto é o turismo, tenho muita dificuldade em ver a quantidade de prédios de vultos que há no centro do Porto, com os turistas neste momento a visitarem a cidade. O Porto é muito importante, até pela força intelectual que sempre teve nas universidades, em toda a cultura. Foi sempre a partir daqui que muitas vozes novas se ouviram. E, de facto, sem essa existência de uma voz ativa do próprio Porto, o próprio país tem perdido. A reabilitação urbana é ainda dos poucos instrumentos que as câmaras podem utilizar para haver uma espécie de uma movimentação económica muito mais local, porque falamos de pequenos projetos que conseguem normalmente empregar uma mão de obra mais intensiva do que algumas indústrias de grande investimento de capital e, portanto, isso parece-me que é um excelente passo que a Câmara poderá dar numa altura de contenção orçamental terrível. A gente tem muito medo de andar na rua a partir de uma certa hora, ou por exemplo, de trazer a carteira que eu agora trago, sabe, sempre com cuidado, porque a gente tem que olhar para todos os lados. Ainda um dia deste fui assaltado, roubar-me a minha volta, dentro de um autocarro, e é por isso que eu digo, a gente agora tem que ter muito medo de andar na rua. A nível cultural, eu acho que o Porto tem dois problemas. Primeiro, a cultura é muito localizada e depois é muito elitista, porque acaba por ser muito cara e especialmente os estudantes e os jovens não têm de facto as possibilidades para aceder à cultura. Falta-nos um bocadinho aquela chamada cultura de rua, cultura que seja acessível a todos. Outro que me preocupa também são os prédios magníficos que a cidade tem e que estão a cair de podres. Poderiam ser reabilitados ou reutilizados para acolher pessoas sem casa, por exemplo, ou para alugar a estudantes. Desportos ao ar livre, que oferta é que existe no Porto? Não tem nada especificamente, que se não partir dela já arranjar um grupo que queira ir para o Parque da Cidade, jogar uma futebolada e depois os seus amigos também não praticam, não vão praticar a partir daí, porque tudo aquilo que existe acaba por ser caro e as pessoas afastam-se. Por que não a Câmara investir nesse aspecto?